vai deixar saudades? Saída de Luan agita as redes sociais e palmeirenses se despedem. Zagueiro está acertando últimos detalhes para reforçar a equipe do América do México. Passagem vitoriosa. Luan está se despedindo do Palmeiras. O zagueiro está com quase tudo certo para se transferir ao América do México, e sua passagem pelo Palmeiras foi simplesmente recheada de títulos. O zagueiro é muito respeitado dentro e fora do clube. Os torcedores palmeirenses, apesar de terem certos ressentimentos do jogador por conta dos tristes episódios nos 2 mundiais de clubes, entendem a trajetória de Luan como positiva. Nas redes sociais, uma página muito reconhecida do Verdão chamada Palmeiras Mil Grau se despediu do jogador, alegando que ele deveria ser mais reconhecido por toda a torcida. Despedida. No Instagram, a página publicou um comunicado comentando sobre o caráter do jogador, que nunca desrespeitou a torcida, destacou seu espírito vencedor, e desejou uma boa sorte ao jogador na sequência da carreira. Uma frase marcante da declaração foi íntegro. Foi homem. Faz parte da renovação. Sucesso na carreira, Luan, quando finalizou, portanto, o comentário ao jogador. Luan foi muito importante na conquista das 2 Libertadores da América, sendo peça indispensável do elenco de Abel Ferreira. O zagueiro certamente deixará saudades. Próximos compromissos. O Palmeiras, por outro lado, se prepara para a volta de Dudu, atacante fundamental do Verdão, que estava afastado por conta de lesão desde o ano passado. A próxima partida do Alviverde será contra o Vasco, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão jogará em casa e irá com força máxima para garantir mais 3 pontos importantes na competição. Palmeiras pede para a CBF e pode enfrentar Corinthians no Allianz Parque, entenda. Informação é de Paulo Vinícius Coelho, colunista do UOL, que confirma o pedido do Verdão para mudar data de derby no Brasileirão Série A 2024 em junho. A guerra entre W Torre e o Palmeiras por jogos no Allianz Parque ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira 6, mais precisamente envolvendo o clássico contra o Corinthians em junho, pelo Brasileirão Série A 2024. Na tabela da CBF, o derby está marcado para o dia 29 deste mês. Só que a W Torre já comunicou à direção do Alviverde que a arena não estará disponível para a data em questão. O estádio receberá um festival de cultura agro nos 2 dias anteriores, 27 e 28. Há pouco, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC no podcast de primeira, informou que o Palmeiras pediu para a CBF a mudança da data do derby para o domingo, dia 30, a fim de receber o clássico no Allianz Parque. Palmeiras x Corinthians. W Torre jogará a favor? Como o relacionamento entre Palmeiras e W Torre tem melhorado, as conversas avançaram de modo a compreender que seria necessário solicitar o novo agendamento do jogo para um dia mais tarde, disse PVC. O Corinthians joga na quarta-feira seguinte contra o Vitória na Neoquímica Arena. O Grêmio, adversário seguinte do Palmeiras, enfrentará o Fluminense no mesmo dia 30, como mandante. Verdão x Grêmio está agendado para quinta-feira, conta PVC. Tirando o compromisso da televisão, não há outro motivo aparente para não realizar a mudança do derby para o dia 30, completa o jornalista em sua matéria no UOL Sport. Na próxima rodada, no dia 13, o Palmeiras recebe o Vasco em sua casa com capacidade máxima. Caso não conseguir a mudança, a traumática Arena Barueri, contestada por Abel Ferreira e a torcida, será a casa alviverde mais uma vez pelo Brasileirão. Até o momento, ela recebeu os confrontos do Palmeiras diante do Atlético PR e do Internacional e o time perdeu ambos os jogos. Em 2024, o derby válido pelo Campeonato Paulista já foi disputado em Barueri por incompatibilidade de datas no Allianz Parque. O Palmeiras chegou a fazer 2-0 na ocasião, mas permitiu o empate no último lance em falha de Everton. Dudu treina com o elenco e tem grandes chances de retornar ao Palmeiras. Camisa 7 vem evoluindo nos treinamentos do Verdão. O Palmeiras segue com a rotina de treinamentos aproveitando a pausa para a data FIFA. O Alviverde vem traçando novas atividades e também terá um jogo-treino neste sábado. A grande dúvida em Abel Ferreira é quem irá ser o substituto de Endrick, que foi convocado para a Copa América e logo depois já se mudará para a Espanha, onde começará sua trajetória no Real Madrid. Quem deve ser o substituto do jogador é Dudu. O camisa 7 vem se recuperando de uma ruptura no ligamento do joelho e deu mais um passo para sua volta aos gramados. Treino com novidade. O elenco do Alviverde voltou aos treinamentos nesta quinta-feira 6, após 3 dias de folga e com uma boa notícia. O Baixola treinou normalmente com o restante do elenco.
Ele não atua desde agosto de 2023 e tem grandes chances de ser relacionado para o duelo contra o Vasco da Gama, na próxima quinta-feira, 13, às 21h30, no Allianz Parque. Vale destacar que Dudu chegou a sentir um incômodo na panturrilha na última semana, o que preocupou os palmeirenses, mas não passou de um susto. Ele vem treinando normalmente. Novo ataque. O Palmeiras deve ter um novo ataque para o restante da temporada. Com a saída de Endrick e muito possivelmente de Luiz Guilherme, a trinca deve ser formada por Dudu, Felipe Anderson e mais um jogador. Resta saber qual a escolha de Abel Ferreira, que ainda tem no elenco nomes como Estevão, Rony, Flaco Lopes e João. Ou seja, um setor recheado de bons jogadores. Palmeiras se antecipa após perder Luan e renova contrato de Naves com longo vínculo. Verdão vive dias intensos no mercado da bola e está resolvendo situações pendentes. O Palmeiras vive dias intensos no mercado da bola. Não bastassem as saídas de Estevão e Luiz Guilherme, praticamente fechada, o zagueiro Luan também tem negociações bastante adiantadas para deixar o Palestra. O contexto do zagueiro, inclusive, pode ajudar o clube a praticamente zerar sua dívida com a Crefisa. Contudo, as movimentações acabam impactando os planos do maior campeão do Brasil em relação ao seu plantel. Isso porque a diretoria agilizou uma situação com um de seus zagueiros. Trata-se de Naves que nesta quinta-feira, 6, teve seu contrato renovado com o Palmeiras, que anunciou oficialmente o novo cenário. Cria renovou por quanto tempo? Agora, o jogador que chamou atenção por suas atuações na base tem vínculo até dezembro de 2028. Vale lembrar que com a saída de Luan, Naves deve ser alçado à reserva imediata do sistema defensivo. Com a praticamente certa participação de Gustavo Gomes na Copa América, a cria palestrina deve pintar como titular do setor. O jogador comentou sobre sua nova realidade contratual no clube. Estou extremamente feliz. Agradecer primeiramente a Deus, depois a minha família e principalmente ao clube pela confiança. Sei o que tenho feito no meu dia a dia e a cada dia mais, tenho colhido os frutos. Essa ampliação de vínculo é mais um fruto colhido, declarou o jovem zagueiro. Zagueirão começou como volante. Com 23 jogos pela equipe profissional, Naves tem um dado curioso em sua carreira. Sua posição de origem era volante, porém foi acionado na zaga em usa passagem pela base alviverde e desta forma foi alçado para o time principal. Sem Luan, que aguarda apenas a troca de documentos entre Palmeiras e América MS, Abel ficará com Gomes, Murilo e Naves para a zaga. Michel, de 21 anos, que está listado no elenco profissional, deve ganhar mais espaço, assim como Vitor Reis, de 18 anos de idade, que já participa de alguns treinos do time principal. Lianco topa oferta para voltar ao Brasil e Palmeiras analisa a contratação. O defensor pertence ao Southampton, que disputou a última Championship, equivalente à segunda divisão da Inglaterra. A negociação entre América MS e Palmeiras pela venda do zagueiro Luan, de 31 anos, está bem avançada. A informação inicial foi divulgada pelo nosso Palestra e confirmada pela reportagem do Bolave Brasil. As partes entraram em acordo e agora o Verdão aguarda o envio do documento oficial por parte da equipe mexicana com todos os termos inicialmente acertados para selar a saída do defensor após 7 anos. O acordo será fechado com multa contratual sendo paga $4 milhões, cerca de R$21 milhões na cotação atual. A diretoria alviverde já está no mercado em busca de algumas opções. Uma das avaliadas é a chegada do zagueiro Lianco. O defensor pertence ao Southampton, que disputou a última Championship, equivalente à segunda divisão da Inglaterra, mas não tem o Beck nos planos. Zagueiro quer jogar no Brasil. O jogador acredita que retornar ao seu país é uma chance de se aproximar da seleção brasileira e gostaria de estar próximo da família. Ele tem casa na capital paulista e estaria disposto a ouvir ofertas. Lianco foi emprestado ao Algarafa na última temporada e tem multa rescisória de €4,5 milhões, R$25,2 milhões. Como só terá mais um ano de contrato com o atleta, o clube inglês toparia uma redução no custo. O Palmeiras já tem um reforço anunciado para julho, Felipe Anderson, que jogou as últimas 3 temporadas na Lazio da Itália. O departamento de análise de mercado tem trabalhado nos últimos dias para buscar novas opções. Gustavo Gomes, Murilo e Naves são os nomes para a posição, enquanto Michel e Vitor Reis, crias da base, têm participado de treinos. Abel sempre pediu a chegada de um zagueiro canhoto, o que não é o caso de Lianco. Enquanto negocia a saída de Luan,
O Palmeiras anunciou na tarde desta quinta-feira 6 a renovação de contrato de Naves, revelado nas categorias de base do clube, que chegou a ter oportunidades com Abel. O vínculo do zagueiro, que antes se encerrava no fim de 2027, foi prolongado por mais uma temporada, até o fim de 2028. Sem Gomes convocado para a Copa América, ele se tornou a primeira opção no banco de reservas.